que mandou assim, olha, eu tô com uma pauta tal, 5 da tarde. Responde até às 7. Todos vocês. Nossa, isso é foda. Talvez dá vontade de matar. Ixi, eu gravei isso, pode pôr online. Pode pôr, Não é culpa de vocês, da estrutura do trabalho de vocês. Eu tenho certeza que é o sistema. Não, mas aqui é foda mesmo, parar tudo. Levantar dados. Acho que agora estamos todos. PPA. Vamos lá? Eu sou um lixo. PPA. Retira esse lixo. Plano plurianual. Então, o que mais a gente pode falar sobre o plano plurianual que a gente ainda não falou? Então, primeira coisa, é isso. O plano plurianual ele estabelece metas físicas e financeiras. Metas físicas são aqueles indicadores. Então, voltando lá para o nosso exemplo, meta física poderia ser capacitar tantas pessoas em alfabetização funcional, voltando para esse exemplo, ou seja lá com educação de jovens e adultos, né? E financeiras é quanto eu vou gastar com isso ao longo dos 4 anos. Então o PPA tem uma previsão de 4 anos de cada programa, quanto vai ser gasto. A ideia é que os programas cruzem as fronteiras organizacionais, então tem um incentivo para que esses programas sejam transversais, então abordem mais de uma secretaria. Embora a lógica transversal é uma lógica muito difícil, governos têm muita dificuldade em trabalhar com lógicas enfim, que envolvam mais de uma secretaria e transorganizacionais. Acho que não é uma característica só de governos, na verdade. Acho que grandes burocracias têm esse problema, né? As caixinhas vão se fechando em si mesmas e você tem as dificuldades aí, e, enfim. Mas a ideia é que o PPA ajude a romper isso, estabelecendo programas que envolvam mais de uma secretaria. O PPA ele tem que prever as despesas correntes e de capital, então pelo menos essa diferenciação você tem que fazer. Então o que vai ser gasto com despesa corrente, ou seja, os gastos continuados, o custeio, a manutenção da máquina, e o que vai ser despesa de capital, ou seja, investimento, aquisição de equipamentos, obras, etc., despesas de capital. E, obviamente, esses planos têm que refletir as prioridades governamentais. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos, como é que esses PPAs aparecem. Acho que eu posso sentar aí e como é que eles estão estruturados. Eu peguei o PPA do governo federal, o PPA do governo estadual e o PPA da prefeitura. Eu vou começar com o PPA da prefeitura porque eu conheço mais, melhor. Se vocês quiserem... Todo mundo consegue enxergar legal aqui? Se vocês quiserem entrar aí no computador de vocês, dentro do portal da transparência, então é transparência.prefeitura.sp.gov.br. Vocês vão entrar aqui. Vocês vão entrar... Cadê aquele planejamento de gastos que estão aqui? Despesas orçamentárias? Não, leis orçamentárias. E o PPA aparece aqui. Então vamos lá. Então o PPA ele tem vários anexos, é uma lei bastante grande. Começa com um projeto de lei, então que ele vai estabelecer, enfim, em geral ele é atualizado aí a cada 4 anos, mas não muda muito. Estabelece as regras gerais que vão reger a gestão financeira aí pelos 4 anos. Aí você tem uma exposição de motivos, que é um texto mais político do chefe do executivo. Então vai falar um pouco sobre cada programa, vai falar, por exemplo, no nosso caso a gente fez o PPA bem estruturado em torno do que era o programa de metas. Então os objetivos, os programas PPA são os objetivos do programa de metas. Então a superação da extrema pobreza, acesso à moradia adequada, educação de qualidade para todos. E aí você tem...
é isso, começa com esse texto mais político, que é uma introdução, assinada pelo chefe do executivo, e aí você vai para os programas em si. Aqui é um texto mais como é que o PPA foi estruturado, então falando isso sobre a correspondência do programa de metas com o PPA. Falando sobre o ciclo de planejamento de orçamento. E aí vamos lá, aí a gente entra nos programas. Então, programa, por exemplo, superação da extrema pobreza. Aí vai falar dos indicadores, assim, cerca de 15% dos paulistanos têm renda domiciliar mensal igual ou inferior a 225. Enfim, usa dos indicadores para fazer um diagnóstico. 225. Vai fazendo um diagnóstico para cada programa. Aqui já tem algumas metas para de cadastramento no cadastro único de programas sociais do governo federal por subprefeitura. Enfim, essa é a parte mais programática, política, enfim, que você vai fazer uma análise mais qualitativa de cada programa desse. Mas não é o que nos interessa, porque estamos aqui para falar de dados. Então, anexo 1, cenário econômico e demonstrativo da previsão de receitas para o quadriênio 2014-2017. Aqui que eu falo, bom, aí tem um diagnóstico econômico-financeiro, vai trabalhar com os principais indicadores macroeconômicos para a cidade, vai tentar fazer uma previsão disso para os próximos 4 anos. Aqui declarava a intenção de São Paulo de chegar no nível de investimento de outras capitais, né? O São Paulo era uma cidade que com uma capacidade de investimento bem reprimidas comparada com outras capitais estaduais. Só não entendi por que capacidade, porque tinha um limite. Não, era na verdade quanto de recurso você tinha disponível para conseguir investir. São Paulo investia muito menos do que outras cidades, porque tinha menos recursos. São Paulo tinha menos recursos. Menos recursos. Por capita, né? Porque Per capita, sim, é verdade. Aí divide o valor pela população de Mas 11 mesmo milhões. em termos absolutos, era meio complicado. Ah, é? Então, assim, arrecada muito, mas os gastos correntes também eram, assim, a arrecadação é relativamente alta, embora per capita seja mais baixo do que a maioria dessas cidades. Que é muito mais baixo, é um quarto de BH. Isso. E aí, as despesas correntes são altas, então o que sobrava para investimento era pouco. Isso aí você está falando da capacidade de investimento do município. Isso. Nossa, é um... Enfim, a ideia não era mais para mostrar, quer dizer, agora eu estou em dúvida se aquilo era capacidade de investimento ou se isso é arrecadação. Transferências correntes para saúde, educação e assistência social per capita. Então é gasto com saúde, educação e assistência per capita, muito mais baixo do que em outras cidades. Social. Não tem assistência social. Enfim, tudo isso para falar da renegociação da dívida, que era uma diretriz, mas eu queria chegar nos quadros, ou aqui vai ser só a parte qualitativa. Que base de dados lá. Aqui, é isso que eu queria mostrar. Então, bom. Então, aqui estão as variáveis macroeconômicas previstas para 2014, 15, 16 e 17. 2016 a gente quase acertou, só que era no sinal inverso. Enfim, pouco para falar da dificuldade de você conseguir fazer um instrumento desse. A evolução das receitas, então aqui um histórico, e aí as várias categorias de receita, a gente vai falar sobre as categorias. Evolução da dívida consolidada, então São Paulo era uma cidade, a dívida saiu de 46 milhões em 2008 para 70,3 milhões em 2012, que é fruto da estrutura da dívida, que foi negociada nos anos 90, quando você tinha altas taxas de juros. Vai explodir essa dívida ou já está certa? Agora que renegociou, não. Inverteu essa trajetória. Tá diminuindo. Tá diminuindo. Foi o Pita que fez a cagada, né? Pita. Tá morto, pelo menos. 13, 14, 15, 16, 17. Mas em breve tá, para o bem da humanidade. Então aqui uma estimativa de receita para os 4 anos. E essa estimativa de receita vai balizar uma proposta de despesa. Então vamos olhar aqui. Que aparece dessa forma.
E a gente tentou fazer um anexo de como ler o anexo do PPA. Então esses são os programas: acesso à moradia, ações de serviço da saúde, benefícios de previdência de funcionários. E aí como é que isso estava relacionado com os indicadores, o programa de metas, mas cadê os quadros? Aqui. Se consigo já consigo tirar o zoom aqui. Então vamos lá. Então aí tinha uma previsão. Como é que iam estar distribuídas as despesas por fonte de financiamento? Isso aqui é super importante no nível municipal, porque se você não consegue viabilizar repasses, principalmente do governo federal e estadual, sua capacidade de investimento fica muito mais deprimida. E aí, enfim, essa era a nossa previsão. Eu vou falar mais sobre... Quando eu for falar sobre o orçamento da cidade, eu vou falar um pouco sobre isso, essas questões. Bom, aí você tem os programas, quanto você pretende gastar por ano. E aí, no fim, você chega num quadro... E aí você tem... A gente, pela primeira vez, conseguiu fazer uma proposta de orçamento que estivesse regionalizada por subprefeitura, pelo menos a parte dos investimentos. Isso é super difícil de fazer, depois eu vou explicar porquê, que é o que o nosso amigo ali tinha comentado. Enfim, programa nacionalista, mas o que eu queria mostrar é isso aqui, que é o mais importante. Então, como é que está organizado o PPA da prefeitura? Você tem aqui um programa, acesso à cultura. Ele recebe um código, esse aqui, dá para ver? Você tem um órgão responsável pela coordenação do programa, que é a Secretaria Municipal de Cultura, e órgãos participantes. Então, tá a Secretaria de Serviços, Encargos Gerais do Município, Fundação Teatro Municipal, Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, Fundo Especial de Promoção de Atividades Sociais, etc. E a gente tem alguns indicadores do programa, então equipamentos de cultura disponíveis a cada 100 mil habitantes, número de projetos inscritos em programas de fomento, acervo disponível nas bibliotecas por habitante, vagas disponíveis em programas de formação por 100 mil habitantes. Esses são os indicadores. Como eu falei, nem todos os... em 2013 a gente não tinha condição de estabelecer resultados esperados para esses indicadores. Então eles não têm resultados esperados em 2017, isso foi sendo construído. Hoje tem um observatório de indicadores da cidade que observa a Sampa. E uma parte desses indicadores tem metas, mas elas não estavam no PPA. As metas foram sendo construídas ao longo dos últimos anos. Observa a Sampa é da sociedade civil? Não, é da prefeitura. É da prefeitura? Tem o da Rede Nossa São Paulo, que é um da sociedade civil, que também compila uma série de indicadores. E tem os indicadores do IRBEM, que é uma pesquisa anual que eles fazem, como se fosse uma pesquisa de satisfação com a população, para ver qual o nível de satisfação dos serviços públicos. E aí, enfim, aí você tem o valor do programa no período, então dividido por projetos e atividades. Então aquilo que eu tinha mostrado para vocês, quanto vai gastar com projetos, ou seja, grosso modo investimento por ano, quanto vai ser gasto com custeio por ano. E aí você tem isso dividido por fonte, e você tem isso dividido por projeto ou atividade. Então aqui você tem um nível de detalhamento de construção e reforma de centros culturais de referência, construção, requalificação, reforma de equipamentos culturais, dotação de pontos e pontões de cultura, cultura viva, etc. Mas a gente tentou... aí, para lidar com aquele problema dos projetos serem genéricos demais, você não conseguir ver onde está a execução deles, a gente criou um novo nível de detalhamento, então, que a gente chamou de detalhamento da ação. Ou seja, se a gente fosse voltar lá naquele gráfico do orçamento programa, ia ter o programa, projeto, atividade, e teria embaixo um detalhamento da ação, que nada mais é do que isso aqui. A partir de quando vocês começaram a colocar esse nível? 2014. Então nada mais é do que isso. Então a gente tem aqui o projeto Construção e Reforma de Centros Culturais de Referência. A gente tem o detalhamento da ação, que diz que um é o Centro Cultural de Itaquera, o outro é o Centro Cultural na Zona Sul, que ainda não tinha um lugar implantado. E aí
A gente implantou no sistema um mecanismo que a secretaria, quando fosse fazer o empenho do recurso, ela tem que me dizer para qual projeto específico esse recurso está indo. Então, o que isso gerou? Uma situação em que você respeita aquela ideia de autonomia do gestor, ele não precisa fazer um remanejamento, porque o projeto de lei não vincula ele a gastar isto nesse projeto e isto nesse projeto, ele vincula ele a gastar o valor total na ação, mas ele tem que lhe dizer onde está gastando. Então, a gente achou uma solução de meio termo entre o detalhamento total no nível do projeto e a existência de projetos genéricos. Foi isso que a gente estava falando com você, quando a gente foi conversar, estava ainda na secretaria, de geolocalizar as despesas. Isso. É nesse sentido, não é geolocalizar porque não tem um ponto, né? Sim. Não, pelo menos ver por região, eu consigo ver quando tá indo para céus. Tava terrível isso antes. Beleza, então é isso aqui, isso tá assim no PPA da prefeitura. Eu queria propor uma atividade. Gente, queria só propor uma dinâmica bem rápida. Aproveitando que vocês estão aí com o PPA aberto, queria que vocês colocassem em um post-it uma questão sobre o PPA. Vocês olhando para o PPA aí da prefeitura, que dúvida surge? Assim, uma dúvida só. O que vocês gostariam de saber desse instrumento? Tá? Será que a gente consegue fazer isso aí em 1 minuto? Enquanto o Pedro não sei se ele vai abrir alguma outra coisa, mas vamos, só para levantar um pouco... De ficar um pouco maçante, mas eu acho que o do governo federal também interessa, né, para todo mundo. Vocês acham que vale a pena a gente entrar Municipal. Quê? Só municipal. Mais sobre o municipal? Municipal é o foco. Vamos deixar eles levantarem as questões sobre o municipal e aí depois a gente pode voltar para ver, então, o que dá pra gente extrair daí das dúvidas de todo mundo. Esse daí tá... É o Cunha. Estamos abrindo aqui o federal. Essa parte inicial do... Quem for terminando, pode levantar e colar ali o post-it pra gente e começar aí vendo quais são as questões. Não tem nenhuma influência política na distribuição desse recurso, não tem discricionariedade do gestor. O gestor não pode escolher, esse mês não vou repassar para a Prefeitura de Piracicaba, porque eu não gosto do prefeito. Não tem isso. E tem outro tipo de repasse também vinculado. Por exemplo, a lei estabelece regras de financiamento do SUS. Então, a União e o Estado têm que arcar com determinadas despesas e isso se dá na forma de repasse para o município. Isso também não tem o que
Não tem discricionariedade do gestor. Agora, tem outros repasses que tem. Por exemplo, quando o governo federal fez o PAC, montou um programa de infraestrutura para o país, reservou recursos para esses investimentos, uma parte grande desses investimentos é feito pelos municípios. O recurso é repassado para o município executa. Isso é discricionariedade total do Ministério das Cidades, do governo federal, que definiu para onde vai esses recursos, e isso é definido por vários critérios, inclusive políticos. Aí interfere sim. Vamos lá. Como são elaborados os tópicos do PPA? Cada secretaria faz sua ação? Como é discutido? Como um programa já existente de longo prazo se relaciona com o PPA? Por exemplo, o programa Luz para Todos. Na verdade, assim, cada secretaria tem autonomia para discutir quais vão ser as suas ações dentro da disponibilidade de recursos que existe. A gente vai ver melhor como é que é esse jogo de negociação entre Secretaria de Finanças e cada secretaria mais para frente. Os programas de longo prazo, em geral, eles se repetem. Então, por exemplo, eles podem mudar de nome. Então, sei lá, um programa que era manutenção do ensino básico, num PPA pode vir a chamar melhoria da educação na cidade. Se muda, mas as dotações de despesa e o código delas muitas vezes se preserva para você conseguir ter base de comparação histórica. Nem sempre, às vezes tem mudança. Tá? Por isso que existe a função, subfunção, e a gente vai ver que a ideia é ter padronizado de certa forma isso. De que forma o plano de metas conversa com o PPA? O plano se baseia nele? Sim, eu vou falar mais para frente, quando eu for falar do orçamento de cidade, da cidade de forma mais detalhada. Pelo PPA, sei o valor indicado para um determinado programa em 2014. Que ferramentas uso para saber se esse dinheiro realmente foi gasto como indicado no documento? É o orçamento de cada ano e os relatórios de execução orçamentária e os dados que são divulgados pelo governo federal, pela prefeitura, etc., que vão te dizer se está sendo executado ou não. A gente vai olhar melhor para esses dados, enfim. Esses dados são o filé aqui do nosso debate hoje. Como comparar com os resultados reais? Onde é divulgado o que foi atingido da projeção? Do ponto de vista financeiro, é isso. Nos sistemas de divulgação dos dados orçamentários. Você vai conseguir ver quanto o governo está gastando naqueles programas que foram definidos. Do ponto de vista das metas de indicadores, é mais complicado. Na prefeitura, todos os indicadores que estão no PPA estão nesse site que eu falei, Observa Sampa. E você consegue ali olhar, comparar com o PPA como é que está o atingimento dos indicadores. Em geral, o ciclo de atualização desses indicadores ele é longo, ou é cada um ano, ou é a cada 2 anos. Tem poucos indicadores para ir conseguir monitorando com maior frequência, assim. Mas o resultado mais recente está lá. E aí eu não sei se no governo federal tem relatórios que eles divulgam como é que está o andamento do PPA. Assim. O conceito era você olhar a cada ano como é que está e aí você fazer as correções necessárias em cada LOA. Mas eu não sei como isso é feito. Existe algum tipo de prioridade dentro do PPA? No caso, algum investimento prioritário ou andamento normal, em andamento normal ou emergencial? Tem várias formas de, assim... tem várias formas de você entender o que é prioridade, né? De fato, cada governo dentro do PPA vai priorizar algumas ações em detrimento de outras, enfim, algumas coisas ele vai tocar. Se tiver que ter um contingenciamento, ter uma decisão política aí do que vai ser tocado, do que não vai ser, mas essa prioridade ela não aparece marcada no PPA. Você tem, às vezes, algumas regras que são criadas para proteger determinados recursos de contingenciamento. Por exemplo, tem a lei que criou o PAC, ela cria umas regras que restringe bastante a possibilidade de contingenciar recursos do PAC, embora eles estejam sendo contingenciados agora. Então, tem essas coisas.
Se vocês quiserem mais detalhes na resposta, vocês falam. A sanção em caso de metas não cumpridas, só políticas, não administrativas, né? É isso. Não cumprir, você tem que justificar por que não cumpriu, vai aparecer na imprensa, você vai ser visto como um mau gestor, etc. Qual o prazo de verificação do cumprimento das metas após o período do PPA? Não tem isso especificado. Não tem nenhum prazo. Em geral, os governos divulgam... Se tem transição de governo, provavelmente nenhum relatório vai ter. Dificilmente um governo que entrou vai avaliar o cumprimento do PPA anterior, mas... em geral, no fim do PPA, você faz um relatório e divulga sobre o andamento daqueles... Em geral, os tribunais de conta cobram isso. Enfim, aí você consegue ver se as metas estão sendo cumpridas, o que foi cumprido ou não. É possível acompanhar a execução de metas por bairro? Sim. Por exemplo, abertura de creche em determinada região? Sim. Depois, então, quando eu for falar de São Paulo, a gente abre o sistema do programa de metas da cidade e eu mostro. Dá para você ver no mapa os projetos, é relativamente detalhado. O governo pode ser punido de alguma forma se não cumprir pelo menos uma parte do PPA? É isso. Se tiver alguma coisa que implique um crime de responsabilidade, pode ser punido. Mas em geral é isso, a punição é mais política. Você não está cumprindo, você tem que explicar por quê. Tem algum exemplo de algum caso em que houve essa punição? Por crime de responsabilidade? Eu acho que não. Em geral, o crime assim, a questão da responsabilidade fiscal tem mais a ver com você gastar mais do que o que estava previsto do que você gastar menos, né? Você gastar menos, assim, você tem aí, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo tem uma atuação forte referente à questão das vagas de creche na cidade. Então, eles estão acompanhando frequentemente a execução orçamentária dessa ação. O governo está conseguindo? Não está, enfim. Mas é porque ele ele escolheu esse tema como uma bandeira para garantir o direito das crianças e das mulheres de terem os filhos em casa. Mas aí, quando você diz ultrapassar o orçamento geral, né? Não por função. Então, por exemplo, se o governo estoura o orçamento em mobilidade urbana, ele pode tirar a verba do orçamento de educação para cobrir mobilidade urbana. Pode, tem uma margem de remanejamento. Mas aí é isso que eu ia perguntar, porque na verdade ele pode até ser processado por improbidade se ele usar o dinheiro de uma coisa na outra, né? Se ele usar o dinheiro, ele pode remanejar. A gente vai falar quando a gente entrar na execução orçamentária das regras do remanejamento. Ele pode remanejar e é correto, não tem problema de você fazer remanejamento orçamentário. Como eu falei, no nosso modelo, o executivo tem uma autonomia grande para isso. Então as margens de remanejamento podem, acho que no governo federal é 17%, na prefeitura é 12%. Mas tem uma série de exceções, então de fato você nunca chega. Por exemplo, se você fizer remanejamento para a educação, pode, porque a educação é uma área prioritária. Então tudo que você remaneja dentro da educação não era essa margem. Saúde, mesma coisa. Assistência, mesma coisa. Então são políticas prioritárias, e aí a margem sempre, pelo menos no executivo municipal, sempre passa relativamente longe da margem de remanejamento por conta dessas várias exceções. Mas eu vou explicar por que existem os remanejamentos, como é que isso funciona. Isso é uma área que tem uma concepção bem errada aí, porque quando você faz remanejamento, você não está tirando dinheiro de um lugar, você está tirando autorização para gastar naquele lugar. Porque o fluxo orçamentário e o fluxo financeiro são coisas diferentes, mas a gente vai explicar. Existe alguma integração entre os prefeitos no âmbito municipal em relação ao que é esperado pelo PPA? Não. Até mesmo em relação a projetos e atividades propostas para que haja uma troca nesse processo, as cidades são independentes. Cada cidade monta seu PPA. Você pode ter fóruns de trocas técnicas. Então, por exemplo, a gente foi, eu e o pessoal da minha equipe, a gente acabou indo para várias cidades para falar sobre a experiência de São Paulo, do programa de metas. Então tem essa troca. Questiono isso porque decisões de um influenciam na vida do outro, certamente. Sim, e aí você tem, nas metrópoles, você tem
tentativas de criar, isso ainda é bem incipiente no Brasil, mas algumas estruturas metropolitanas, que algumas responsabilidades fiquem em estruturas aí de governança que vão comportar todas as prefeituras que fazem parte daquela metrópole, mas isso ainda é relativamente incipiente, assim, tem poucos casos, alguma coisa na área de transporte, mas fora isso, pouca coisa. Gostaria de saber se os valores de despesa se repetem conforme o orçamento vai sendo detalhado. Há chance de escolherem um dado duplicado? Eu não entendi. Quem que fez essa? Na verdade, assim, eu queria saber se, por exemplo, o prefeito detalha um gasto que ele tem com um programa social. Se em algum momento desse orçamento, esse mesmo gasto aparece com outro nome, num outro... Isso violaria os princípios do orçamento. Você só pode ter uma vez. Então, não, estaria incorreto. Seria uma forma ruim de... Eu acho que isso não acontece. Beleza? Então esse aqui está o programa do PPA do governo federal, mas talvez, não sei se vale a pena a gente ficar olhando, né? Como é que é a estrutura dele, só para a gente saber. Você tem aqui o programa, então o programa é agropecuária sustentável, você tem uma série de indicadores, o governo federal tem uma cultura um pouco melhor de mensuração de resultados. Aí você tem o orçamento dividido por orçamento fiscal e da Seguridade Social, recursos extra-orçamentários e valores globais, e os valores previstos em 2016 e 2017. Recurso extra-orçamentário, imagina, isso aqui talvez tenha a ver com a atuação das empresas públicas, na concessão de crédito, né? Na área de agricultura isso é muito forte, por causa do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, crédito subsidiado para produção, etc. Então, ele está estruturado assim, e aí você vai olhar as iniciativas, que na verdade são os projetos de atividades. Então, implantar infraestrutura de irrigação em 30 projetos públicos, revitalizar 46 infraestruturas de irrigação. E a regionalização do governo federal, ela está na forma de região, né? Região centro-oeste, região norte, etc. Então, essa é mais ou menos a estrutura que está organizada. E no último anexo você tem o custo de previsto para cada iniciativa dessa, com uma data de início e uma data de término. Então tem algumas até que ultrapassam o próprio PPA. Então essa aqui começou em 2011 e vai para além do... 2020 é o último ano do PPA. Mas essa aqui vai para além desse PPA. Então você tem a previsão aí de cada iniciativa com custo, data de início e data de término. Esses códigos aqui são o código do projeto ou da atividade. Então, com eles, a gente consegue, na base de dados da execução, ver como é que está o andamento de cada projeto desse. A gente vai ver isso no site da Transparência, né? No site da Transparência, no site do CIOP. Então, vamos lá, vamos continuar. Lei de diretrizes orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como eu falei então, ela é apresentada pelo Executivo no primeiro semestre, aprovada pelo Legislativo até o final do primeiro semestre, e ela estabelece prioridades e metas para o orçamento anual. Então ela vai estabelecer as regras que vão condicionar o processo de elaboração e aprovação da Lei Orçamentária Anual, que vai acontecer no segundo semestre, e a partir do momento da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000, ele passou a definir também, até um papel fundamental, que é definir os parâmetros da política fiscal. Então, quando a gente fala da meta de superávit primário do governo federal, ela é definida na LDO. Quando o governo federal tenta mudar essa meta, ele está, na verdade, mudando aquilo que está definido na LDO. E, além disso, né, como você não tem uma lei atualizada para regular o processo orçamentário, ou seja, a lei é de 64, a LDO ela tem servido também para colocar normas ad hoc, ou seja, normas específicas, normas que vão valer para aquele ano, para elaboração e execução do orçamento. Então esse é o papel da LDO. Então na LDO vocês não vão encontrar um grande detalhamento sobre o orçamento. Quando a gente fala de diretrizes orçamentárias, a gente está falando de grandes... a gente vai falar de grandes grupos de despesa, de metas de resultado fiscal. A LDO não é um lugar que a gente vai ver, por exemplo, quanto o governo vai gastar com educação.
educação, quanto vai gastar com a saúde, quanto vai gastar com determinado projeto. Ela é a lei que vai dar essas grandes diretrizes, grandes parâmetros, com foco muito financeiro mesmo, na gestão financeira do caixa público. Quer ver? Eu queria mostrar para vocês, tem aí a ideia, a gente dá uma olhada na LDO do governo. Tem mais um. Ou seja, então, essa era a função que as leis de diretrizes orçamentárias tinham até a Constituição de 88, definir metas, orientar a elaboração do valor. A lei de diretrizes orçamentárias também pode colocar alterações na legislação tributária, então criação de novos tributos, novas taxas, etc. E ela estabelece política de aplicação das agências financeiras e de fomento. E a partir da lei de responsabilidade fiscal, metas fiscais, margem de expansão das despesas de caráter continuado, riscos fiscais e situação atuarial e financeira dos sistemas previdenciários. Então, eu tenho que trazer todas essas informações. Mas o mais importante, sem dúvida, é a questão das metas fiscais. Então, eu imagino que vocês conheçam esses conceitos, pelo que eu vi da apresentação de vocês, mas só diferenciar, talvez alguém não conheça, o que são essas metas fiscais, o que elas estabelecem. Primeira é o resultado primário. Então, o resultado primário ele nada mais do que o resultado entre as receitas primárias e as despesas primárias. O que é isso? O que são essas receitas e despesas primárias? São as receitas e despesas não financeiras. Ou seja, não entra para a conta do resultado primário o que o governo arrecada com renda financeira sobre os seus ativos, nem o que ele gasta com despesa financeira, que é basicamente juros da dívida, juros e amortização da dívida. Então isso não entra. Então qual que é a ideia do resultado primário? Ele vai dizer para a gente se o nível dos gastos orçamentários daquele ente federativo, ou seja, o que ele arrecada no ano e o que ele gasta naquele ano, se eles estão compatíveis entre si. Se o governo precisa ou não de financiamento, basicamente ou se o governo está conseguindo economizar para pagar o seu financiamento. Então isso é o conceito de resultado primário. Outro conceito importante é o resultado nominal, que é a ideia de receitas arrecadadas menos despesas empenhadas compõe o resultado de todas as receitas e despesas do governo. Então, o resultado nominal, ele pode ser positivo ou negativo, a gente vai falar de um superávit nominal ou de um déficit nominal, e ele vai me dar qual que é a variação da dívida fiscal líquida do governo, ou seja, quanto o governo está devendo. Se eu tenho um resultado nominal positivo, significa que eu consegui, entre tudo que eu arrecadei e tudo que eu gastei, inclusive para pagar os juros da minha dívida, eu consegui economizar um pouco, minha dívida fiscal líquida vai diminuir. O que é essa dívida fiscal líquida? É a diferença de tudo que o governo deve quanto tudo que ele tem de ativos. Então o governo ele deve para o mercado financeiro o pagamento de juros sobre os títulos que ele emite, mas ele também tem, junto ao setor financeiro, créditos, ou seja, o setor financeiro também deve para o governo valores, e o saldo dessa conta é a dívida fiscal líquida, ou seja, quanto o governo deve, considerando tudo que ele deve, menos tudo que ele tem a receber da sociedade, basicamente isso. Então, esses acho que são os 3 conceitos mais importantes quando a gente está falando de meta fiscal. E aí a ideia era mostrar para vocês... Opa, pode passar. Era mostrar para vocês como é que isso aparece na LDO. Acho que não precisa, são 2 páginas. Então vamos olhar o quadrinho. Esse aqui é um diagnóstico da situação econômica que vai balizar o que o governo federal espera. E aí isso aparece assim. Então o governo vai discriminar receitas, isso aqui é do governo federal, tá? Receitas primárias, tudo que ele vai arrecadar fora rendimentos financeiros, despesas primárias, tudo que ele vai gastar fora despesas financeiras, meta de resultado primário do governo central, das empresas estatais federais e o resultado primário do governo federal. Isso aparece na LDO dessa forma. Então essa é a LDO 2015, então é a que está vigente agora. Essa é que o governo está tentando mudar agora. Ia tentar votar hoje, né? Mas provavelmente não vai conseguir, acho. E aí, a evolução, a LDO sempre traz para os 2 próximos exercícios, além do exercício corrente, e aí o resultado nominal. Então, o governo federal
está operando em déficit nominal, que vai acarretar aumento da dívida líquida. E aí aqui a gente tem os mesmos valores como proporção do PIB. Beleza? Aí a gente tem essas duas tabelas. Tem em preço corrente e em preços médios, que é corrigido pela inflação. É assim que isso aparece na LDO. E é isso que é objeto de grande discussão e preocupação de todos no Congresso. Beleza? Então, essa que basicamente, isso é a parte mais importante da LDO. Alguma dúvida? Querem fazer um comentário? O que vocês acham? A LDO já traz algum detalhamento, né? Ela traz de despesa, o que vai ser os grupos, ela traz detalhamento pelos grupos de despesa, né? Ela vai trazer quanto é despesa corrente, quanto é investimento, quanto é despesa com pessoal, quanto é despesas com o serviço da dívida. Eu acho que ela traz nesse detalhamento, mas ela não traz por função, por exemplo, ou por programa. Pelo menos isso é no município, e pelo que eu vi do governo federal também. Bati o olho. Mas não sei, posso estar errado, pode ser que o governo federal tenha mais detalhamento. Bom, lei orçamentária anual. Esse é o orçamento mesmo. Então ele é apresentado no segundo semestre de cada ano, agosto no governo federal, setembro no município. Estima a receita e fixa a despesa e compreende a administração direta e indireta através do orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais. Então é isso. O orçamento prevê uma receita, fixa uma despesa, estabelece critérios para autorizar quando o executivo pode abrir créditos suplementares. Isso é a história do remanejamento. Tá? Quando a gente fala de créditos suplementares, a gente está falando basicamente de remanejamento orçamentário, ou seja, alterar o que estava previsto no orçamento, e estabelece as condições para o governo poder contratar operações de crédito. Então, tudo isso está previsto dentro da LOA. Quando abre crédito suplementar, ele tem que dizer de onde esse recurso estava previsto para ser gasto e para onde ele vai? Sim, a gente vai olhar como é que isso aparece. Isso é feito por um decreto do chefe do executivo. Então a LOA ela comporta orçamento fiscal do Poder Executivo e Legislativo e Judiciário, no caso dos estados e do governo federal. Tá? Aqui eu estava falando da prefeitura, porque isso não tem judiciário. Ou seja, todo o poder público. O orçamento de investimento das empresas que são controladas pelo governo. Orçamento da Seguridade Social. Então, aqui dentro vão estar as ações de saúde, assistência social e previdência social. E demonstrativo do impacto de benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia. Ou seja, se o governo vai dar alguma isenção fiscal, ele precisa demonstrar como é que isso vai impactar a arrecadação. Isso tem que estar previsto na LOA também. O orçamento ele é anual, está subordinado ao plano plurianual, então aquela estrutura programática ela tem que ser respeitada. Claro que algum ajuste tem, algum projeto ou atividade nova pode entrar, mas programa, por exemplo, acho que não se criam novos. Ele é elaborado pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo, e aí ele vai para a sanção do Executivo, como todo projeto de lei. Como a gente comentou, ele é autorizativo, então as despesas não são obrigatórias. E ele está sujeito a algumas vinculações de receitas e limites mínimos de gasto. A gente vai falar mais sobre essas vinculações daqui a pouco. Na LOA, os salários vencimentos, ou seja, salários servidores, têm que estar administrados de forma centralizada, tem que ser um órgão que concentre a gestão disso. É isso, como ele estabelece as regras de remanejamento, e como a gente comentou, o Executivo tem uma autonomia relativa grande, tem ajustes frequentes durante o exercício. Diferente da LDO, aqui eu tenho um alto nível de rigidez na alocação da despesa, ou seja, eu consigo dizer exatamente para qual projeto, qual ação a despesa está alocada. Tem que ser compatível com o que a gente já falou. Não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa. Tem a ver com aquele princípio da exclusividade, ou seja, não posso ter no orçamento nada que não tenha a ver com o orçamento. Não posso aproveitar que essa lei está passando e incluir outro artigo sobre outra coisa. E poderá incluir... tem bastante coisa repetida. Autorização para abertura de créditos suplementares e operação de crédito, inclusive por antecipação. Mas isso tem que estar previsto em lei. Nenhum ente federativo pode aprovar a operação de crédito sem expressa autorização legal. Então, o Legislativo tem que aprovar qualquer
financiamento que o governo tente fazer. O que a lei orçamentária veda? Primeiro, você não pode ter operações de crédito num valor superior às suas despesas de capital. Por que isso é vedado? O que o legislador quis quando ele estabeleceu essa regra? A ideia é que os governos não adquiram empréstimos para financiar as suas despesas correntes. Então a ideia é você só pode contrair financiamento se for para financiar investimentos. Então você não pode ter mais crédito do que você tem em previsão de despesas de capital. Além disso, abertura de crédito suplementar ou especial sem autorização legislativa, ou seja, fora das regras que foram estabelecidas na LOA e sem especificar de onde está vindo o recurso. Tem a ver com a pergunta dela. E vinculação de receitas de impostos. Então, a órgão, fundo ou despesa, exceto saúde e educação, garantias de antecipação de receitas orçamentárias e garantias contrapartidas à União. Contra garantias à União. Então, a gente não pode ter nenhuma vinculação de receita que esteja na LOA que não tenha uma previsão, que fuja a esses casos, né? Saúde e educação, que tem vinculações constitucionais, garantias de antecipação de receita orçamentária, ou seja, se eu fizer alguma operação para antecipar uma receita, alguma operação de securitização, aí eu posso prever uma vinculação na lei, e se eu tiver alguma garantia, algum empréstimo adquirido com a União. Isso. São as únicas hipóteses. Você falou que os governos não podem pegar empréstimos para despesas de capital. Não podem para despesas correntes. Despesas correntes. Só, assim, na verdade, no orçamento você não pode prever mais crédito do que as suas despesas correntes. O que significaria que você estaria pegando crédito para financiar... Não, desculpa. Você não pode prever no orçamento mais crédito do que você está prevendo despesas de capital, ou seja, investimentos. Ou seja, você não pode prever, 100 milhões de crédito e 90 milhões de investimentos. Significa que você está usando o recurso de financiamento para, na verdade, bancar suas despesas correntes. Isso é vedado. E aí quem controla isso? Quem controla isso é o legislativo, não vai aprovar uma proposta que vem assim, que vai estar inconstitucional. Então, quer dizer, inconstitucional não, vai estar indo contra a LRF e os tribunais de contas, o Ministério Público. Se o governo... No caso das pedaladas fiscais, por exemplo, você consegue maquiar isso de alguma forma? As pedaladas fiscais, aí tem mais a ver com a gestão financeira. Porque assim, as pedaladas fiscais, você dificilmente vai vê-las no orçamento. Por quê? Porque o orçamento está lá, ele previu as despesas, você consegue no sistema ir acompanhando as despesas e tal. Só que o governo, no fim do ano, quando ele faz o encerramento, ele tem que fazer o demonstrativo em relação àquele quadro que a LDO estabeleceu. Então a gente voltar, ele tem que mostrar... Quer ver? Ele vai ter que mostrar que as receitas primárias e as despesas primárias estão no nível compatível do que a LDO estabeleceu, certo? Só que o que está aqui dentro e o que está aqui dentro, ele pode... ele pode fazer esse tipo de manipulação que virou a pedalada fiscal. Que na verdade é você, de repente, atrasar um pagamento, segurar para fazer no ano que vem, aí você diminui sua despesa primária, ou então... que foi o caso pelo que eu entendi, né, que o governo fez. Ele não repassou para as empresas que fazem a operação dos programas sociais esse recurso. Segurou, aí a Caixa teve que usar os recursos próprios, que não aparecem aqui. A Caixa usou e pagou com seus recursos próprios. Vocês que entendem mais, falem se eu estiver falando bobagem. E aí, só no próximo exercício, o governo repassou o recurso. Isso é a pedalada. Você... Olhando esse quadro, você não vai ver, porque ele vai mostrar aqui... E o exercício é anual, né? Ou seja, a gente está numa época em que... Uma época propícia para as pedaladas. Atrasar um pouco para virar o exercício. Esse tipo de... Uma pauta. Ou seja, mas só olhar o balanço não seria suficiente para você descobrir a pedalada. Então, é isso. É porque o argumento do governo federal
que a Caixa é uma prestadora de serviço do governo federal. Isso. Então o governo federal passa recurso para a Caixa, o recurso do Bolsa Família. Ela precisa ter alguém que execute, ou seja, dá dinheiro para o pessoal que vai buscar o Bolsa Família. Ele vai na Caixa e tira o dinheiro. Só que ele demorou para fazer esse repasse para a Caixa Federal. Porque aí ele diminui isso aqui. E certo. aí o argumento do governo federal é que, como prestadora de serviço, houve um atraso, mas está dentro do contrato de prestação de serviço. Só que na prática, quem olha do ponto de vista da contabilidade, se você demora para fazer um repasse, tem outra pessoa colocando recurso no lugar, ele financiou o governo. Entendeu? Só que isso não parecia na contabilidade, porque o orçamento ele só está ali como uma... É isso, você vê o nível de agregação que você vai ver isso aqui. Você pode até entrar, aí você vai ver que talvez tenha uma ação orçamentária que seja o pagamento do Bolsa Família. Aí você vê que ela teve um ritmo de liquidação menor nos últimos meses. Era isso. A execução. Por exemplo, o seguro-desemprego teve uma época que estava caindo, sendo que a emissão de benefício não tinha caído. Então você tinha uma evidência de que... É isso. Aí você pode ver, mas aí você tem que entrar... O governo agora. intermediário do repasse, ele